bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula, nós veremos como selecionar opções de captura, pois, até esta aula, nós estávamos somente capturando todos os tipos de pacote, sem nenhum tipo de seleção. E isso pode ser bastante comprometedor, ou estaremos capturando informações desnecessárias nesse momento. Para fazermos isso, devemos ir no menu Capture e clicarmos na opção Options ou Ctrl K. Nós iremos automaticamente. Clicando nela, abrirá um menu, uma tela, com bastante opções que nós devemos seguir. Logo a seguir, eu estarei mostrando as principais opções que nós devemos fazer. Quais são os frames que nós devemos e podemos alterar e qual o significado de cada um deles. Observe que nós estamos no Capture Options. Vamos ver algumas opções do Capture. Primeira opção é a interface. O que significa a interface? É nossa placa de rede. Qual placa de rede nós estamos utilizando? Aqui nós temos a permissão, nós podemos alterar a placa de captura. Por padrão, o Wireshark escuta a primeira interface não loopback que ela encontrar. Mas podemos mudar escolhendo a placa que nós queremos aqui do lado. Olhem lá. Podemos selecionar uma das outras placas que nós queremos. Esta opção pode ser muito interessante em sistemas Windows ou sistemas onde nunca temos nenhuma placa loopback disponível. Outra opção que nós temos é o IP Address. O IP Address, esse campo, mostra o endereço IP que está associado à nossa interface, que nós mostramos acima. Caso a interface não possua nenhum endereço IP associado a ela, ela irá exibir a mensagem unknown. Mas aqui nós temos o endereço IP, 172.0.271. Então, se não tivesse nenhuma, estaria como unknown. Outra informação que nós temos, Link Layer Read Type. Dependendo da interface selecionada, da interface de rede que nós temos selecionado, esse campo poderá estar habilitado ou desabilitado, como é o nosso caso, não está habilitado. Dificilmente nós iremos mexer nessa opção, alterar essa opção. Aqui nós podemos escolher qual meio físico nós queremos capturar, mas por padrão nós vamos utilizar Ethernet mesmo. Buffer Size. Observe que o Buffer Size é uma caixa para nós digitarmos quantos megas nós queremos de tamanho. Esta opção somente é disponível em sistemas Windows, que irá permitir modificarmos o tamanho de buffer de armazenamento de pacotes capturados. Quando aumentamos o valor dessa opção, que no caso vem como padrão 1 MB, como está aí, pode nos ajudar caso nós tenhamos pacotes muito grandes, para não serem descartados. Outra opção é o Capture Packets in Promiscuous Mode. O que significa isso? Se essa opção estiver habilitada com cheque, ela irá capturar em modo promíscuo, ou seja, pegará todos os pacotes que estão trafegando pela rede. Caso essa opção esteja desmarcada, ela irá somente capturar pacotes originados ou destinados para a máquina onde nós estamos analisando. Do mesmo modo que no TCP/dump nós utilizamos. Essa opção não tem efeito caso a interface já esteja em modo promíscuo. É muito interessante nós mudarmos para sabermos se queremos analisar falhas neste computador ou na rede como um todo. Limit 8 Packet 2.
em número de bytes. Nessa opção, permite que nós selecionemos quantos bytes queremos capturar de cada pacote. Quantos bytes nós queremos capturar de cada pacote? O padrão do Wireshark é capturar 65.535 bytes para cada pacote. Caso essa opção seja 0, todo o pacote será capturado. Ou não, marcado também. Todos os pacotes serão capturados, não importando qual o tamanho do mesmo. Pode ser interessante diminuirmos o valor desse campo, caso não estejamos interessados em todas as informações do pacote. Por exemplo, somente queremos saber opções de cabeçalho. Podemos diminuir. Ou então, queremos obter um melhor desempenho de nossas capturas, já que quanto menor as informações capturadas, menor será o trabalho de nossa CPU. Por isso que nós podemos alterá-lo. A outra opção é o Capture Filter. O que é o Capture Filter? Como o Wireshark é baseado na libpcap, é possível especificarmos filtros de captura do mesmo estilo como nós sabemos que é possível fazer na libpcap. Todas as opções e consideração nós podemos colocar aqui. Note que o Wireshark também possui filtros de exibições, mas esses têm objetivo completamente diferentes dos filtros de captura. Aqui no filtro de captura, nós estamos selecionando quais filtros nós queremos capturar e não quais filtros nós queremos verificar. Observem que é bem diferente uma coisa de outra. Outro detalhe que nós devemos observar é na opção, no Capture Files que nós temos, nesse outro bloco que nós temos aqui. Nesse Capture File, nós devemos ficar muito atento no File, né? Que é o quê? Esse campo, caso preenchido, define o arquivo onde os pacotes capturados serão armazenados, para que nós utilizemos outros softwares, por exemplo. Caso ele esteja em branco, os pacotes serão armazenados em um arquivo temporário, descartado sempre quando o programa for encerrado ou fechado. Nós podemos utilizar também o Use Multiple Files. O que significa isso? É possível que nós salvemos os pacotes capturados em vários arquivos. Isso pode ser interessante caso queiramos deixar os pacotes menores e mais fáceis de serem manipulados por outros softwares. O primeiro arquivo tem o nome especificado de acordo com o campo file aqui em cima. Por exemplo, eu coloco Wilson. Será o Wilson 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E os outros serão sempre incrementados. Se nós utilizarmos o Use Multiple Files, percebam, abriram várias outras opções. Next File, Every. Ele cria um arquivo, um novo arquivo, assim que o número especificados, por exemplo, de bytes, megabytes, ou que nós selecionarmos, for atingido, ou horas, e assim por diante. Next File, Every. Por exemplo, eu falo daqui minuto, hora, o dia, eu consigo ter várias opções diferenciadas por mega ou por tempo. Ring Buffer With, por exemplo, 2, que está aqui, N Files. Ele irá criar um buffer que irá circular o armazenamento dos dados. Nesse modelo, existem no máximo N arquivos, no caso, 2 que nós informamos aqui, que nós podemos armazenar os pacotes. Quando ele é alcançado, ele termina nossa análise. E também Stop
Capture after file. O que significa isso? Eu posso definir quantos arquivos eu quero que ele capture. Ele irá capturar assim que o número especificado de arquivos tenham sido criados. Criei, por exemplo, 5 arquivos. Ele para a captura. Ele não fica capturando todas as informações que nós temos. Vamos para o próximo. Nós temos vamos tirar o check daqui. Stop Capture. Nós conseguimos por pacotes. Esta opção serve para que nós capturemos depois que o número definido de pacotes tenham sido capturados, ou um número especificado de megabytes, de tamanho de arquivo, kilobyte, mega ou gigabyte, tenham sido capturados. Eu posso também fazer isso. Ou, finalmente, um determinado tempo, em segundos, minutos, horas ou dias. Chegamos nesse finalizador, ele irá interromper nossa captura imediatamente. Muito interessante também. Daí nós temos o Display Options. Esse Display Options ele é composto de 3 opções que nós temos: Update, Automatic e Ride. No Update List of Packages in Real Time, o que significa isso, essa primeira? Significa que ele serve para atualizar a lista de pacotes em tempo real com novos pacotes capturados. Então, aquela nossa tela principal sempre estará em movimentação. Essa opção consome muito mais CPU e, portanto, pode gerar uma perda de pacotes, pois a CPU pode estar preocupada resolvendo outras tarefas ao invés de capturar os pacotes. Automatic Scrolling in Live Capture. Essa opção, se estiver marcada, ela permite que a lista de pacotes seja rolada de forma que os novos pacotes estejam sempre visíveis. Essa opção pode tornar o acompanhamento de captura extremamente complicada em redes de alto volume, pois ficará sempre rodando a tela, dependendo quantos pacotes estão trafegando. E, finalmente, Ride Capture Info Dialog. Mostra ou esconde, dependendo do que nós marcarmos, uma janela de contendo informações sobre a captura, o que estamos capturando. Essas informações, entre outras coisas, contêm o número de pacotes capturados até o momento, bem como a percentagem dos tipos de pacotes capturados. Pode ser muito interessante, só que quando ela não está marcada, se nós deixarmos assim, ela irá consumir mais CPU ainda. Então, deixamos sempre com Ride escondido. E, finalmente, nessa visão rápida que nós temos aqui, o Enable Mac Name Resolution. O que significa isso? Essa opção permite ao Wireshark traduzir o nome do fabricante de uma placa de rede, mostrando o endereço MAC no formato, por exemplo, nome do fabricante, o endereço MAC, onde o endereço MAC são as 6 últimas letras do endereço MAC da placa. E o fabricante é o nome do fabricante propriamente dito, como nós podemos ver aqui em cima. Badcom, Marvell, etc. Ele está fazendo o quê? Uma resolução, está resolvendo o nome das placas. Enable Name Resolution permite ao Wireshark tentar resolver o nome dos hosts que estão sendo capturados na rede. Esta opção torna a exibição de pacotes mais lenta, já que uma consulta DNS tem de ser feita antes da exibição de cada um dos pacotes, além de gerar um tráfego adicional na nossa rede. Então, devemos marcar essa opção somente quando for
extremamente necessária. E Enable Transport Name Resolution. Ela permite ao Wireshark exibir o nome dos protocolos usados ao invés de suas portas, da mesma maneira que o TCP/dump. Essa opção permite que, ao invés de vermos um pacote destinado à porta 80, por exemplo, vejamos que ele foi destinado a uma porta comumente utilizada para HTTP, e assim por diante. Por esse motivo que é interessante nós conhecermos bem protocolos, sabermos protocolos e portas. Eu sou o Wilson José de Oliveira e esta foi mais uma videoaula. Obrigado e até a próxima. Tchau.